Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Alguns aqui já conhecem esses salmos. Ele é muito famoso, ele é muito conhecido. E o Senhor vem trazendo para mim uma palavra sobre ele. Mas antes eu quero perguntar aqui quem é da época, não muito longe, porque eu não sou tão velha assim, de imprimir a direção online no MapQuest. E ir a um lugar específico e levar este papel do MapQuest para você ir chegar ao lugar. Quantos aqui são? Quantos aqui passaram por isso? Amém? Tem mais de 30, então, certo? Quantos aqui, antes disso, ou melhor, depois disso, teve um GPS que você comprava, tinha dos mais simples aos mais chiques, e a mulher falava com você, turn left and turn right. E eu acho que na época não tinha ela falando em português, não tinha as opções, era só em inglês. Mas eram umas caixas assim, uns GPS grande, bonito. Aí, primeiro era grandão, depois foi diminuindo, foi ficando pequenininho. Quem é dessa época de ter esse GPS no carro? Amém. Mais de 30, então. Amém. Mas antes disso, eu me lembro da minha mãe fazendo uns mapas. As coisas mais lindas. Mamãe lá em casa é a artista. Quando tem a ver com desenho, é a mamãe que faz. E ela fazia os mapas bonitinhos. Quando os pastores chegavam aqui para visitar, é ela que fazia os mapas, desenhava. E nós emprestávamos, então, o carro para que os pastores fossem aos locais. E, às vezes, outras igrejas que iriam estar ministrando. E eu me lembro do meu pai toda vez. Ele não repete de hoje, ele repete desde lá daquela época. E ele falava assim, a Flórida é um lugar mais simples de dirigir. É um quadrado. São as ruas vão para frente, e as ruas vão assim, atravessando, e acabou. Você vai se achar. Você vai pegar a Palmeiro e vai ela até a Federal. Essa Federal você vai pegar até a Sample e você vai chegar na igreja. Quantos aqui lembram que a gente escrevia, fazia um mapazinho também? Essa facilidade, às vezes, de pegar o mapa e conseguir chegar ao lugar, eu não herdei. E, na verdade, papai também há um pouquinho de dificuldade de achar os lugares. E eu não herdei. Esses dias, umas semanas atrás, a gente foi para um parque de água em Boca. E eu estava com uma irmã aqui da igreja e as filhas dela, e eu coloquei no GPS do carro. Ela falou, Suzana, você é nascida aqui. Eu falei, eu sou, mas eu sou perdida. Sou nascida e criada aqui na Flórida e eu não sei sair daqui. Pelo amor de Deus. Mas eu conto isso para dizer que, ao ler sobre o nosso sumo pastor, eu me vi como uma ovelha. Quando pesquisei sobre o comportamento de uma ovelha. E, de fato, eu sou igual a uma. Claro que não a ovelha perdida, porque eu fui encontrada. Glórias ao Senhor Jesus. Quantos aqui são encontrados, a ovelha encontradas? Amém. Mas eu tenho um problema de direção. E ao ler sobre a ovelha, eu vi que ela é péssima com direção. Não tem noção de direção. Se ela se perde, ela dificilmente volta sozinha para o rebanho. A ovelha é o animal mais dependente do mundo. Ao contrário de todos os outros animais, ela não tem defesa natural. Ela não corre rápido, ela não tem garras e não morde. E se uma ovelha cair de costas, muitas vezes não consegue se levantar e ela morre assim. Enfim,
Ah, sim, quero agradecer também pela pregação rápida da mamãe, que hoje vai ser mais rápido ainda e nós vamos para casa cedo. Ei! Ok, vamos lá. O texto tão conhecido que lemos mostra que poderemos passar por vários momentos em nossas vidas. Momentos de enfrentamentos com o inimigo, por momentos de escassez, momentos de perigos e até pelo vale da sombra da morte. Mas o texto também diz que haverá repouso. Diga comigo, repouso. Haverá restauração. Diga restauração. E haverá proteção. Diga comigo, proteção. Entendendo que somos ovelhas e o nosso Senhor, e o Senhor é o nosso sumo pastor, eu quero falar nessa noite sobre se Deus é o nosso sumo pastor. Amém. Se Deus é o nosso sumo pastor, nós teremos a provisão. Nós teremos a provisão. Amém, amém. Meus irmãos, versículo 1 diz assim: de nada terei falta. Quem entende e crer no Senhor como sumo pastor, entende que Ele é provedor. Essa pessoa é alguém que mesmo passando por uma provação, diz assim, eu creio no Senhor. Tenha a atitude comprovando essa frase. Você já viu alguém que quando passa talvez por uma doença, você vê que a pessoa está mal fisicamente, você vai lá e conversa com ela, e você sai mais edificado do que aquela pessoa e pensa, meu Deus, a pessoa está passando do pior, mas eu saí de lá mais edificado, mais fortificado. Alguém que conhece o Senhor como provedor é alguém que quando está passando por problemas familiares, suas atitudes nem demonstram dificuldades que está tendo talvez com os filhos ou com os cônjuges. Este tipo de pessoa entende que não importa o que passamos, se tivermos o Senhor como nosso sumo pastor, nós não sentiremos falta de nada, pois Ele é tudo o que precisamos. Ou seja, podemos passar por momentos de tristeza, nele eu sei que a alegria vem pelo amanhecer, amém? Nós podemos passar por momentos de angústia, nele nós temos o refúgio e a fortaleza, porque Ele é o nosso socorro bem presente. Podemos passar por momentos de adversidade, nele temos a promessa da sua paz. Não a do mundo, mas a paz que excede todo entendimento. Amém? Quantos querem experimentar dessa paz do Senhor nessa noite? Levanta suas mãos. Aleluia. Para que Deus seja a nossa provisão, precisamos analisar o nosso coração e a nossa mente. Vou repetir. Para que Deus seja a nossa provisão, nós precisamos analisar o nosso coração e a nossa mente. Meu irmão, se provisão, ou melhor, minha irmã, se provisão para você hoje é uma bolsa linda da Louis Vuitton, da Gucci, porque eu gosto delas, amém? Da Gucci. Sinto lhe dizer que seu coração está no lugar errado. Homens, se provisão para você hoje é um carro de luxo, como uma Mercedes, uma Escalade. Amém? Recebo? Amém, amém. Seu coração não está no lugar certo. Não que Deus seja um carrasco, ou não está pronto para te prosperar e te dar essas coisas que de fato são passageiras. Mas entenda, nosso coração deve estar no reino dos céus. Talvez nessa noite tem pessoas que não estão conseguindo ver e viver o melhor do Senhor porque estão desacreditados com tudo que está acontecendo em sua volta. Minha palavra para você nessa noite é creia que a provisão de Deus será real na sua vida, uma vez que Ele é o seu sumo pastor. Amém? Amém. Saiba que Ele cuida de você, amém? Ele não perde o controle, amém? Ele te conhece antes mesmo do ventre da sua mãe. Para você que está desanimado, não perca a esperança. Não perca a sua fé. No versículo 3, o salmista diz assim, Ele restaura-me o vigor. Ele é Jeová Jireh, que significa o Deus da provisão.
Amém? Vamos lá. Segundo ponto, diz assim: se Deus é o nosso pastor, teremos a proteção do Senhor. Quantos aqui já passaram um furacão aqui na Flórida? Inclusive, esses dias parecia que estava chegando um. Mas aqui na Flórida nós temos furacões e eu acho que daqui a pouco a gente começa a entrar num season de furacão aí, né? E eu me lembro quando adolescente, criança para adolescente, eu não ter medo nenhum de furacão. E muito pelo contrário, eu amava quando tinha. Por quê? Porque ia ter festa lá em casa. Se acabasse a luz, nós íamos juntar um grupo aqui da igreja, íamos estar lá, nós íamos estar cantando violão a noite toda, nós íamos estar jogando Uno a noite toda. Mas eu não tinha medo, porque eu sabia que o meu pai e minha mãe estivessem lá, eu estava segura. Eu tinha certeza que se meu pai estivesse lá, eu ia ter a proteção dele. E isso me trazia paz e segurança. E falando sobre estes mesmos furacões, depois que passava, eu acho que papai disse que teve uma época que nunca se prosperou tanto as pessoas aqui na nossa igreja, depois de um furacão, porque eles foram abençoados e prosperados pelo Senhor. Amém? Mas estar debaixo da proteção do Senhor nos garante passar por qualquer situação e sair dela vitorioso. Estar debaixo da vontade da promessa do Senhor nos garante uma vida com a proteção dEle. Ter o Senhor como pastor não significa que você não vai enfrentar perigo. Repita isso comigo. Ter o Senhor como pastor não significa que você não vai enfrentar perigo. Amém. Ter o Senhor como pastor não livrou Daniel na cova dos leões. Quantos aqui conhecem a história? Ter o Senhor como pastor não livrou Jó de uma grande provação. Quantos aqui conhecem a história de Jó, que perdeu tudo, os filhos, todos os seus bens? Ter o Senhor como pastor não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. 3 homens que não se curvaram diante do rei e o rei mandou eles para a fornalha. Ter o Senhor como pastor não livrou os discípulos da tempestade em meio ao mar, mas garantiu que mesmo passando por grandes perigos, a vara e o cajado do Senhor os protegeram. Ou seja, porque esses homens aceitaram o Senhor como seu sumo pastor, a vara e o cajado, como um símbolo de proteção, esteve com eles. Lembra do Salmos 91? Eu li 23 e agora eu vou recitar para você o 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo seu refúgio. Nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Agora sim, pode aplaudir a Ele que é digno de todo louvor. O nosso Deus promete estar conosco mesmo em meio às tempestades. Amém? Irmãos, tem perigo de acidente? Tem. Tem perigo de doença? Tem. Tem perigo de desemprego? Tem. Tem perigo de uma crise familiar? Tem. Mas você não temerá perigo algum, pois o Senhor está contigo e a sua vara e o teu cajado te protegem.
Talvez nessa noite você precisa levantar a sua mão, e pode levantar agora nessa hora, e dizer a Deus: eu não temerei perigo algum, pois eu sei, Senhor, que Tu estás comigo. Aleluia! Aleluia! Se Deus é o nosso sumo pastor, seremos acompanhados pela bondade e a fidelidade do Senhor. Quantos aqui creem nisso? Nós seremos acompanhados pela bondade e a fidelidade do Senhor. Nesse mundo tão cruel, meu irmão, poder contar com a bondade e a fidelidade do Senhor é algo incrível. Deus é bom e fiel. No mundo encontramos hoje a maldade e a infidelidade. Às vezes voltamos em alguém crendo que ele é bom e fiel e depois se revela como má e infiel. Por vezes trabalhamos com pessoas que acreditávamos ser alguém boa e fiel e ela nos decepciona demonstrando ser má e infiel. Quantas vezes confiamos em um patrão que enquanto precisava do nosso trabalho se demonstrou bom e fiel, mas a partir do momento em que já não somos mais úteis, ele se demonstra mau e infiel. Isso também pode acontecer nas amizades, que depositamos confiança, crendo que são pessoas boas, e por vezes somos enganados. No entanto, em Deus sempre encontraremos bondade e fidelidade. Ele é bom. Ele é bom quando nos perdoa. Ele é bom quando nos aceita, mesmo com os nossos defeitos, e põe defeitos nisso. Quando responde nossas orações, mesmo sem merecer, Ele é bom. Ele é fiel quando cumpre as suas promessas sobre as nossas vidas. Ele é fiel quando não nos abandona nos momentos mais difíceis. Quando Ele nos levanta, mesmo em nossos tropeços e as nossas quedas, Ele é fiel. Conforme diz o salmista, a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanhará todos os dias das nossas vidas. Amém? O inimigo tem trabalhado para nos impedir de ver e experimentar a bondade do Senhor e a fidelidade dele. Mas ele perde a autoridade diante da cruz do Calvário, já que a bondade e a fidelidade do Senhor foi revelada na morte de Cristo. E eu cito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que ninguém pereça. Meu irmão, o Senhor é bom e Ele é fiel. Amém? Quero terminar dizendo o seguinte. Talvez nessa noite você esteja pensando: mas Salmos 23 não tem nada a ver com milagres. Realmente é raro ouvir este texto em culto de milagres. Mas deixa eu te provar que sim, esse texto que o Senhor me deu pode ser usado neste culto de milagres. Depois de tudo que eu falei, ainda quero chamar a tua atenção para isto aqui. O verso 6 termina dizendo assim: voltarei à casa do Senhor enquanto em viver. Outra versão diz: eu habitarei a casa do Senhor para sempre. Sabe o que é isso, igreja? Destino. Isso não é apenas uma promessa para mim e para você. Isso é um destino. Meu irmão, minha irmã, o vale não é o seu fim. A escassez não é o seu lugar. O inimigo não tem a última palavra sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre o seu status imigratório, sobre as suas finanças. O seu lugar é na presença do Senhor. O sumo pastor está te esperando, como nos dias do salmista na arca do tabernáculo. O Senhor está de braços abertos dizendo: é aqui na minha presença o seu descanso. É aqui na minha presença a tua cura. Como Ana, que todo ano ia ao tabernáculo, orar na porta do tabernáculo
e dizer: Pai, eu quero um filho. É nesse lugar, é na presença do Senhor que você terá. Não importa como você chegou aqui, aonde você esteve, não importa o que já tentaram contra você, a provisão do Senhor, a proteção do nosso Pai Celestial e a bondade e a fidelidade do Senhor te seguirá. E a boa notícia, meu irmão, minha irmã, é que você tem um lar lá no céu preparado para você. Se nessa noite você permitir que o Senhor seja seu sumo pastor, você não andará sozinho, nunca mais. Amém? A igreja pode se pôr de pé. Feche os teus olhos nessa hora e vamos louvar ao Senhor. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado num esconderijo. Não estou sozinho,